Aqui eu de novo, galerinha. Então vamos lá? Agora nós vamos corrigir a semana 1 e 2 de matemática do PET. Então vamos. Na primeira semana, geometria, ele pediu para vocês separar aquilo que era polígono e aquilo que era não polígono. Lembra que além de eu mandar a definição no nosso grupo, eu também mandei para vocês um endereço de blog onde vocês poderiam fazer as atividades colocando as respostas, que era arrastando os polígonos e não polígonos para o espaço que o blog pedia para colocar. E com um detalhe, no blog você tinha como memorizar, porque ele não deixava você arrastar a figura errada. Então você conseguiu definir o que era polígono e o que não era polígono. E lá ainda falava em poliedro e não poliedro. E eu expliquei que onde se lia poliedro era para passar a ler polígono. Trocou a nomenclatura, só isso. Mas a atividade era a mesma, né? Então vamos lá. Na atividade de número 1, da semana 1, tá assim. Observando o quadro abaixo, responda às perguntas. As perguntas estão assim. Ó, tem um diálogo aqui, tá assim. Então, há figuras planas que são polígonos e outras que não são. Então vamos ver? Na página de número 19 tá assim. Quais características formam uma figura geométrica, um polígono? E aí, quais as características para que eu possa dizer isso é um polígono? Eu mandei para vocês a definição. Portanto, você deve ter escrito assim: um polígono é uma figura plana, fechada, com todos os lados retos e que não se cruzam. Não pode cruzar, não pode ser aberta, não pode ter curva. Então, todos os lados dessa figura precisam ser retos, precisa formar ângulos, tá? Então, vamos lá. Aí depois tem, quais das figuras são polígonos? Vocês ficaram na dúvida como que ia definir as figuras e eu disse, não, é para desenhar. Então tá, eu acredito que você desenhou essa figura que parece uma estrela, né? Depois você desenhou um paralelepípedo, um triângulo, um trapézio, uma seta e um triângulo que tá deitadinho assim. Essas foram as figuras que você tem aqui que são polígonos. Depois, quais características dessas figuras não a fazem ser classificadas como polígono? Quais características dessas figuras não a fazem? Ou seja, eles querem as figuras que são não polígonos. Se para que a figura seja polígono, ela precisa ser com todos os lados retos, formando o ângulo, não pode cruzar, não pode ser aberta. Então, essa aqui, exatamente isso que vai definir o que é não polígono, ou seja, que cruza, que é aberta e que tenha lados arredondados. Então, vamos lá, ó. São abertas, tem curvas ou os lados que se cruzam. Então, se os lados se cruzam, nós vamos definir que cruzou é não polígono, tem curva é não polígono, é aberta é não polígono. Então, vamos lá? Então, você deve ter escrito, são abertas, vírgula, tem curvas ou os lados que se cruzam. Porque qualquer uma dessas características faz com que ele seja não polígono. Então vamos lá. Quais das figuras não são polígonos? E aí você deve ter feito essa aí, essa meia lua ou um queijo, né, que você tirou um quarto,
parece uma escada, é reta, não tem curva, mas é aberta. Depois aí parece um laço, dois triângulos cruzando, não serve porque cruza. A outra figura aí, ó, ela tem os cantos arredondados, então é não polígono, não pode ter curva. Depois essa figura aí que é reta, 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 mas em cima ela curva, então não pode. Esse que parece uma telha, o fundo curva, a frente curva. Esse que um quadrado ou um cubo que também falta um lado, é aberta, não pode. Então essas figuras são figuras abertas. Eu vou depois tirar uma foto e mostrar, porque aí você consegue identificar as minhas figuras. Quais das figuras não são fechadas? Então esse que parece uma escada e essa aqui ó, que parece que ia formar um retângulo, mas não fechou. Depois, há alguma figura cujo segmento de reta se cruzam? Sim. Esse que parece dois triângulos se cruzaram. Há figuras fechadas que não são polígonos? Quais? Temos. Nós temos esse meia-lua aí, que tem um cortado, ou um queijo que tirou um quarto. O triângulo aí, que são dois triângulos que se cruzaram. Essa figura que tem os lados arredondados com curvas. A outra figura que é fechada, que no alto ela tem uma curva. E a outra que parece uma telha, que também tem a curva. Número 2, corrida dos polígonos. Você vai andar pela sua casa e encontrar objetos que têm formato de polígono e objetos que têm formatos de não polígono e desenhá-los abaixo, só que é do outro lado. Então, nesta folha aqui, ó, você desenhou pela sua casa o que você encontrou que era polígono ou não polígono. Se você encontrou na sua casa alguma esfera, você desenha a esfera. É polígono? Não, é arredondada. Se você encontrou aí um vaso que ele é quadrado, ele também não é polígono, porque em cima ele é aberto. Agora, se na sua casa tinha caixinha de pasta de dente, caixinha de sabonete, é polígono, porque elas são fechadas. Então você teve várias opções para completar essa sua atividade, né?